Duas calotas esféricas idênticas são espelhadas em lados diferentes de modo a formar o espelho convexo α1 e o espelho côncavo α2, ambos gaussianos. Eles são dispostos com seus respectivos eixos principais sobre a reta R, conforme é apresentado no desenho a seguir. Entre os espelhos, no centro de curvatura de α2 e a 2 mm do vértice α1 é colocado um ponto luminoso sobre a reta R. Sabendo que a distância focal de α1 é de 1 mm, a distância entre a primeira imagem do ponto luminoso formada por α1 e a primeira imagem do ponto luminoso formada por α2 é de... Essa questão ela é uma questão simples, só que ela demanda um pouco de atenção na leitura, principalmente na leitura aqui do enunciado. Então aqui, eu tenho dois espelhos, um côncavo, aliás, um convexo, que é o α1, e um côncavo, que é o α2. Tá aqui, entre esses espelhos, no centro de curvatura, aqui no centro de curvatura de α2, e a 2 mm do vértice de α1, onde é que é o vértice? Tá aqui, o vértice já está colocado aqui, V1, e α1 é colocado um ponto luminoso aqui, em O, no ponto O. Então, o centro de curvatura α2 e a 2 mm do vértice α1 eu tenho um ponto O. Então, tá aqui. Então, esse ponto aqui, ele tá a 2 milímetros do centro de curvatura de O. Então, aqui no ponto O, ele é o centro de curvatura de α2. Mas ele fala aqui que a distância focal de α1 é 1 milímetro. Então, se eu definir o foco como sendo aqui, foco 1, se aqui tem 1 milímetro, vou colocar aqui mais embaixo, vou precisar desse espaço, apaga isso aqui. Então, se aqui, se a distância do foco para o vértice é 1 milímetro e os espelhos são idênticos, então o foco de α2, ou seja, o F2, também tem 1 milímetro. Porém, lembra que a distância focal ela é metade do raio de curvatura do espelho. Ou seja, a distância focal ela é o raio de curvatura do espelho dividido por 2. Então, se aqui eu tenho 1 milímetro, então a distância do vértice V2 para o centro do espelho α2 também vale 2 milímetros. Então aqui também vale 2 milímetros. Beleza? Então o objeto aqui, o objeto luminoso, ele é posicionado, vou colocar aqui, ele é posicionado no centro de curvatura de α2. Só que com o espelho côncavo, como é formado a imagem de um objeto posicionado no centro do espelho côncavo? A imagem ela tem mesmo tamanho, ela é real e ela é invertida. Isso aqui, objeto posicionado no centro. Então, no centro do espelho côncavo, o objeto, então vou botar o objeto O aqui, ele tem o mesmo tamanho, a imagem do objeto ele tem o mesmo tamanho, ela é real e ela é invertida. Então a imagem ela é formada aqui. Isso só acontece quando o objeto é posicionado no centro. Então isso aqui é a imagem. Beleza? Só que ele não quer isso aqui, ele quer a distância entre as duas imagens, as primeiras imagens formadas pelo espelho α2 e pelo espelho α1. Então, pegando aqui o objeto e tentando montar a imagem aqui no espelho convexo, nós temos o seguinte: nós temos aqui o raio que sai aqui, vou botar de verde, ele incide aqui paralelo
O raio que incide paralelo na superfície do espelho, ele vai ser refletido, então vou colocar aqui uma normal, a reta normal, ele vai refletir simétrico, tá? Isso quer dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então esses ângulos aqui são iguais. Então o prolongamento dos raios aí está aqui, tá? Vou colocar só, deixa assim mesmo. Então esse aqui é o prolongamento dos raios, do raio que foi refletido, tá? Esse aqui são os raios. Agora, colocando outro raio notável aqui, o raio que incide aqui no vértice, o próprio eixo principal dos espelhos é a normal aqui, tá? Ele reflete também simétrico, tá? Então ele vai refletir aqui. Então nós temos aqui uma igualdade desses ângulos aqui. Esse aqui é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais, tá? Então, pegando aqui o prolongamento dos raios refletidos, nós temos isso aqui. Então, no prolongamento dos raios, nós temos a nossa imagem. Agora aqui repara que o espelho, ele é um espelho convexo. Ele só gera um tipo de imagem. Esse tipo de imagem é uma imagem virtual. Ela é virtual, maior e direita, tá? Então, o que a questão está pedindo? Ela pede, deixa eu botar de outra cor aqui, tá, de azul. Então ela pede essa distância D. Ela pede essa distância D, tá? Mas quem é essa distância D? Olhando para cá, nós temos aqui a distância da imagem, da imagem formada pelo espelho alfa 2 aqui no vértice, que é a mesma distância do objeto, já que a imagem está posicionada no centro de alfa 2. Isso aqui que eu vou chamar de P, que é a coordenada P. E aqui eu tenho P', que é a coordenada da imagem formada por alfa 1. Então, usando a equação dos pontos conjugados, nós temos o seguinte: 1 sobre o foco 1 é igual a 1 sobre P' mais 1 sobre P. Como estamos tratando de coordenadas gaussianas aqui, então temos que ter cuidado aqui com os sinais. Quem está aqui à esquerda do vértice do espelho alfa 1 vai ter um sinal negativo. Então o foco, como ele está posicionado aqui, ele tem um sinal negativo. Então é menos 1 milímetro. Isso aqui é igual a 1 sobre o P'. P' é o que nós estamos precisando por enquanto, mais 1 sobre o P. P é a distância aqui do objeto para o vértice. Só que P vai ser positivo, já que ele está aqui à direita. Então esse aqui é o meio, tá? Então aqui nós temos 1 sobre P', passando um meio para o outro lado, nós temos menos 1 meio. Isso aqui é menos 3 sobre 2. Portanto, P', invertendo isso aqui, dá... P', isso aqui dá 2/3. Tá? Mais 2/3 é aproximadamente 0,66 milímetros. Então essa é a distância do vértice aqui para a imagem, que é o P'. Só que não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando a distância entre as imagens formadas, ou a distância entre o objeto e a imagem formada, que é D. D é igual à distância da imagem até o vértice 1, que é 2 milímetros, mais a distância de V1 do vértice 1 para a imagem formada em alfa 1, formada por alfa 1, que é 0,66. Lembrando, tem um sinal negativo aqui. Esse sinal negativo só está indicando que P' é uma coordenada, tá? Portanto, isso aqui dá 2,66 milímetros.
2,66 milímetros. O gabarito aqui é o valor mais próximo, 2,7, é que ele pede aproximadamente. Então 2,7 é a distância da imagem formada pelo espelho alfa 2 até a imagem formada do espelho alfa 1. Portanto, gabarito letra E.